Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso amado Salvador, conforme na Bíblia judaica, que eu estou aqui em minhas mãos, declara Yeshua, o Messias, o Yahushua, né? O Cristo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Mestre, conforme foi profetizado lá em Isaías, o Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, né? É no nome dele que nós estamos aqui. No nome do Todo-Poderoso, aquele que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. E dando continuidade ao texto que eu estava lendo, né, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, estou lendo aqui na Bíblia judaica, uma Bíblia que eu comprei recentemente, e a palavra diz assim: contudo, surgiram falsos profetas no meio do povo. Da mesma forma, como haverá falsos mestres entre vocês. Sob falsos pretextos, eles introduzirão heresias destrutivas, negando até mesmo o mestre que os comprou, trazendo dessa forma sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão suas devassidões, e por causa deles o caminho verdadeiro será difamado. Em sua cobiça, eles os explorarão com histórias inventadas. Olha só que palavra gloriosa. Em outras versões da Bíblia, diz que muitos seguirão as suas dissoluções, né? E pela avareza, o desejo, por causa do dinheiro, farão das pessoas negócio. Então, quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, né? Quando nós olhamos para esse mundo aí, e vemos homens usando da palavra de Deus para fazerem das pessoas negócio, nós entendemos que tudo está escrito nas Escrituras. Veja que essa carta é uma das cartas que nós lemos aqui. Se você pode pegar a sua Bíblia, seja ela qual for, é na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Você pode ler na sua Bíblia e ver se realmente não está escrito o que eu acabei de ler aqui agora. É um alerta para as pessoas que verdadeiramente têm um compromisso com o Criador, que querem verdadeiramente sentir, ter a presença dele, a salvação, a vida eterna, que realmente creem, né? E sejam libertas desses falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, falsos pais de santos, seja lá o título que o cara tiver. Então, quer dizer, você tendo conhecimento da palavra de Deus, da verdade das Escrituras, você se torna uma pessoa livre. Veja que o próprio Messias, em várias passagens aqui das Escrituras, nós encontramos ele falando: acautelai-vos com os falsos profetas, que virão até vós, disfarçados sem ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Quando nós pregamos o que está aqui na palavra, não sou eu que estou falando, que Deus, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos de homens, e muitos não conseguem entender até nos dias atuais, e preferem idolatrar um templo feito por mão de homens. Nós estamos pregando a verdade do Evangelho. Existem pastores aí na mídia que a gente vê, até na internet, tem pastores que eu gosto até de ouvir. Né? Tem até um irmão que tem o título de pastor, Paulo Júnior, eu gosto de ouvir as pregações dele. Né? Mas quando eu vejo ele pregando que um altar feito por mão de homem dentro de um templo é o altar de Deus, eu falo, não está correto. Porque as Escrituras nos mostram que o altar de Deus é o nosso coração quando você recebe o Messias. Quando você se converte a ele de verdade, o teu corpo passa a ser o templo do Espírito Santo. Essa é a verdade do Evangelho. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita em nós e não em templos feitos por mão de homens.
Isso está relatado, está na Escritura claramente. Você pode pegar até a sua Bíblia e ler lá também Atos 17. Aí já não é Estevão pregando, é o apóstolo Paulo, quando ele se converteu. Que antes dele se converter, ele também vivia dentro de templos. Pô, é só questão de raciocinar, de pensar. O apóstolo Paulo, ele acreditava que a pessoa deveria servir a Deus dentro do templo. Quando ele se converteu, lá em Atos 17, nós podemos examinar as Escrituras e observar isso, que a pregação que ele fez para os filósofos daquela época, que eram os epicureus, os estoicos lá em Atenas, ele pregou a mesma coisa que Estevão estava pregando, que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Que coisa interessante, hein? E aos Coríntios, o apóstolo Paulo também falou: não sabeis que vós sois o templo de Deus, onde o Espírito Santo habita? Olha só, o nosso corpo é o templo de Deus, onde o Espírito Santo habita. E veja que eu estou pregando aqui essa mensagem agora para você, eu estou sentindo a presença dele aqui em mim. Isso é algo maravilhoso. E aqui não tem outras pessoas aqui reunidas no nome dele. Mas por eu estar pregando essa palavra para você, que você vai ouvir esse vídeo, que eu sei, eu estou sentindo aqui a presença dele no meu corpo. Isso é real. A presença do Espírito Santo. Essa presença nos traz paz, nos traz alegria, nos traz mansidão. Né? Eu até às vezes me controlo, porque às vezes dá vontade de a gente falar mais alto realmente, dá vontade de a gente gritar, né? Que realmente é real. Que as Escrituras têm um poder tremendo. Por isso quando Jesus falou para os saduceus naquela época: vocês erram, porque os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. Eles tinham dúvidas. Então Jesus falou assim: vocês erram, por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então toda vez que o ser humano deixa de conhecer a palavra, ele erra. Veja, conforme eu citei agora um exemplo de um pastor que eu às vezes até assisto, ouço alguns vídeos dele, né? Então, e tem vários homens que eu assisto e vejo. Deus está trabalhando na vida desses homens, conforme trabalhou na minha também. Né? E tem trabalhado na minha vida. E é algo maravilhoso. Quando a gente tem um entendimento pleno do Evangelho, né? A certeza da nossa salvação que há em Cristo Jesus. Isso é algo tremendo. Isso é real. E você pregar o Evangelho para as pessoas serem libertas e não aprisioná-las dentro de um templo, isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Essa é a vontade do Pai Celestial na vida daqueles que ouvem o Evangelho. E nós, como servos dele, que conhecemos a palavra, que temos uma experiência com o Espírito dele, não podemos enganar as pessoas. Então quando você vê um homem pregando com uma unção e tudo, mas ele toma dízimo das pessoas, ele não tem coragem de falar contra essa lei que era uma lei de maldição, que aquele que não dava o dízimo e tal estava roubando a Deus, que era amaldiçoado e tal, aquela coisa toda, e essa lei nunca foi para os gentios, mas somente para o povo de Israel, e quando não existe homens que têm coragem de falar isso, é porque eles querem enganar as pessoas. Eles ainda estão presos. Muitos pregam meias verdades. Eles pregam a palavra, mas pregam meias verdades. Não têm coragem de pregar as verdades que nós estamos pregando. E muitos têm se levantado e pregando a verdade. Eu abandonei título de pastor. Abandonei. Eu posso ter um dom de pastorear, um dom de pastorear, conforme Pedro, o mestre falou para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é cuidar das pessoas, é pregar a verdade, é fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Pregando a palavra conforme ela é. Lendo as Escrituras e mostrando para você as Escrituras Sagradas. Né? E essa unção do Espírito, ela vem sobre nós pela presença do próprio Espírito Santo. É o Pai que envia o Espírito Santo a nós. Isso é algo maravilhoso, é algo real. Né? Agora, pensa bem. Você que prega dentro de templos, com denominações e tudo, você poderia pregar a verdade também, até dentro de um templo. Mas falar o seguinte: esse templo aqui, esse templo não, esse espaço físico aqui é um espaço de adoração, que nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor e tal. Estamos aqui reunidos em nome do Messias, para glorificar Ele, mas ninguém tem obrigação de dar dízimo de nada, ninguém tem obrigado a participar de Santa Ceia, coisa que nem na Bíblia está escrito.
Você pode examinar as Escrituras, eu quero que você me mostre onde está escrito Santa Ceia. Não tem. E se nós entrarmos nessa palavra também, que é um outro ensinamento, que vocês podem perceber que no meio religioso eles prendem a pessoa ritualizando, né, esse termo Santa Ceia. Aí causa aquela cerimônia ritual, né, para poderem aprisionar as pessoas dentro de templo. É isso? E quando você lê nas Escrituras, lá em Mateus 26, se eu não me engano agora, versículo 25, 26, não me recordo agora, mas Jesus fala ali para os discípulos, né, que ele participou da ceia ali naquele momento, e ele falou, a partir de agora em diante, vocês não participarão mais, até o dia que irão participar novamente no reino de meu Pai. Aquela ceia que a gente vê lá em Coríntios, Paulo ali, ninguém lê. Eu não vejo ele lendo os versículos anteriores, mas eles só leem aquilo que é do agrado deles para manipularem as pessoas. Mas ali Paulo está exortando aquele povo, falando ali que o apóstolo Paulo falou que não louvava eles por aqueles atos que eles estavam praticando ali em Coríntios. Né? Eles se embriagavam, bebiam vinho, comiam demais, outros ficavam com fome, e ali não estava fazendo nada de ceia do Senhor, não estava nem lembrando de Jesus, do sacrifício dele. E nós devemos lembrar do sacrifício dele, do sangue que ele derramou lá na cruz, lá naquele madeiro, que aquele sangue derramado foi para a purificação dos nossos pecados a todo momento. Nós devemos lembrar desse sacrifício dele a todo momento. Que ele é o nosso pão da vida. Conforme ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta, ó, eu me alimento dele a todo momento. Eu estou me alimentando dele, da palavra dele, adorando a ele, crendo nele. Ele é maravilhoso. E isso nos traz paz, nos traz alegria de viver a presença dele. E livres, porque Tiago diz que a lei perfeita é a lei da liberdade, não da libertinagem. Não pense você que eu estou pregando aqui a graça de Deus, a lei perfeita da liberdade. Eu estou falando para você que você pode pecar, fazer o que você quiser, você pode adulterar, matar, roubar, enganar as pessoas. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário. Eu estou pregando aqui que aquele que verdadeiramente crê no Messias, ele abandona os pecados. Principalmente, a pessoa ela não mata mais. Se ela matava, não mata mais. Se ela machucava as pessoas com palavras, já não vai machucar mais. Né? Se ela adulterava ou cobiçava as mulheres que não lhe pertencem, ou a mulher adulterava, ela já para de fazer isso, ele já não quer mais isso, ele já luta contra isso, contra esse desejo da carne, passa a lutar contra isso, já não quer mais praticar o adultério. Aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia já não vai mentir mais. Né? Não, aquele que praticava coisas que desagradavam ao Senhor, enganava as pessoas, procurava levar vantagem em tudo, já para com isso, ele já passa a agir na direção do Espírito Santo. Então há uma mudança, há um novo nascimento na vida daqueles que creem. Aqueles que creem verdadeiramente na palavra do Altíssimo. Então existe um novo nascimento na vida dessa pessoa. Então nós somos livres para adorar Ele, nós somos livres, somos irmãos. Se você que está do outro lado, você verdadeiramente crê no que eu creio, na palavra dele, você crê no Messias, seja Jesus Cristo, Yeshua, Yahushua, o Cordeiro do Pai que tira o pecado do mundo, você crê nele, você é meu irmão nele, em Cristo, ou no Messias. Você é meu irmão, e não há divisão entre nós. Nós não podemos fazer como naquela época os coríntios faziam. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de... Não! Eu sou da Batista, sou da Universal, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Mundial, eu sou da Presbiteriana. Não! Não! Isso são rótulos denominacionais que causam divisões entre os verdadeiros irmãos. E nós, quando passamos a conhecer a palavra, nós temos que pregar ela conforme ela é. Você entendendo, meu querido e minha querida? Então, nesse vídeo que eu estou fazendo aí agora, que eu estou falando aqui agora, eu estou lendo, em combatendo os falsos profetas. Combatendo os falsos pregadores que usam da palavra para fazerem das pessoas negócio. E esse vídeo eu estou pregando com esse objetivo. Com dois objetivos. O primeiro
é que você não seja enganado pelos falsos profetas. E se você tem sido enganado com essas doutrinas, que você tem que participar da Santa Ceia, que você tem que dar o dízimo e tudo, pula fora, sai fora disso. Esse é um dos objetivos, você ser liberto. O segundo objetivo, qual é? É que, de repente, alguns desses falsos profetas irão ouvir esse vídeo. E, de repente, eles ouvindo essa palavra, eles venham se arrepender. E venham largar o sistema religioso de uma vez por todas e se tornar um servo fiel e verdadeiro e venha pregar a palavra do Altíssimo. Mesmo que eles venham aparentemente perder alguma coisa. Perder um dinheirinho lá daquela denominação, perder um saláriozinho daquela denominação, né? Porque enganava o povo, mas eles passarem a pregar a palavra conforme ela é. Então eu tenho dois objetivos. O primeiro é de você. Você que está ouvindo, você que é uma pessoa sincera, que é um irmão verdadeiro em Cristo, um irmão que se converteu, não seja mais enganado. Conforme eu também já fui enganado. O primeiro objetivo é esse. O segundo objetivo é que você, que é falso pastor, que pastor mesmo é o nosso amado Salvador. Ele é o sumo pastor. Né? Mas você que tem título de pastor para enganar as pessoas, você que usa título de apóstolo, de missionário, de bispo, para enganarem as pessoas, que você se arrependa e se converta enquanto é tempo, antes da tua partida desse mundo. Então esse é o segundo objetivo. Se você ouvir essa palavra, você se converter, você com certeza, quando você morrer fisicamente, você vai morrer um dia, como eu vou morrer também, fisicamente. Aí você vai acordar salvo com o Messias. Aí ele vai falar, vinde bendito de meu Pai, possui o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Agora, aqueles que não se converterem, ficarão de fora. Isso não é brincadeira não, hein? Seja você incrédulo ou não. Isso não é brincadeira não. Isso é coisa séria. Tá? Até aqui essa mensagem, tá, meu querido? Você que está ouvindo, minha querida, tá? Meu intuito eu já falei qual é. 2 objetivos. Se você é inteligente, você entende, tem um entendimento, você já sabe. 2 objetivos eu tenho nessa mensagem. E a mensagem foi pregada. Está aqui, está escrito. Não estou pregando nada de mim. Não estou pregando nada de mim, não estou falando para me seguir, para seguir a qualquer homem, não. Segue a ele. Segue o Messias pela fé. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou ao 3º dia. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Oh, glória! Que presença maravilhosa, é real. E você pode sentir essa presença. Abre o teu coração, peça a ele em oração. Faça como ele falou em Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto, ore em secreto, que ele que está em secreto vai te recompensar com a presença do Espírito Santo na tua vida. E você vai se tornar uma pessoa alegre, vitoriosa e um pregador, não de falsas doutrinas humanas ou doutrina de Satanás, mas a doutrina verdadeira que o Messias mandou pregar. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado no Espírito Santo será salvo. Mas quem não crê será condenado. Se você ainda não for batizado, busque o batismo no Espírito Santo em oração. E ele vai te batizar. E aí, meu querido, você está selado e não será nunca mais enganado, nem por falsos profetas, nem por ninguém. Porque o batismo no Espírito Santo nos dá uma revelação sobrenatural. Uma revelação que não é dessa terra. Homem nenhum pode te ensinar aquilo que o Espírito Santo te ensina. Através do batismo dele e da presença dele. Né? Conhecimentos humanos podemos adquirir. Mas o conhecimento sobrenatural vem do alto. Vem do Pai das luzes, não desse mundo aqui. Que o Espírito do Senhor, do Pai Celestial, possa falar melhor no teu coração, meu querido e minha querida. E saiba de uma coisa, eu te amo em Cristo. Seja lá você quem for, meu amigo ou se alguém que se declara meu inimigo também, eu te amo também. Eu quero ver o bem de todos. Nunca o mal das pessoas, mas sempre o bem. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus Pai e do Messias esteja com toda a igreja que aguarda a sua volta. Aleluia! Louvado seja o nome do amado para sempre. Amém.